Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente falar agora de denunciação da lide. E aí, antes de falar desse nome esquisito, né, que para alguns, que para quem não é, especialmente para quem não é da área do direito, pode chamar a atenção para a nossa denunciação da lide, nossa, estranho. Deixa eu te dar logo o exemplo aqui, para você pensar toda a aula com esse exemplo na tua cabeça. Meu amigo, você tem um carro, né? Ok. E provavelmente você vai ter um seguro nesse carro. Ok. E a sua seguradora, por exemplo, é a Sul América, Porto Seguro, não interessa. Vai ser a Sul América aqui na minha aula. Ok, todo mundo conhece a Sul América, né? Ok. E aí você se envolve num acidente, tá? E aí esse motorista, em relação ao qual você se envolveu no acidente, ingressa com uma ação indenizatória contra você. Porque ele alega que você foi responsável pelo acidente. Tá tudo muito dia a dia aqui, não dá pra perceber? Show de bola? Então tá. Então o motorista ingressa com a ação contra você, e automaticamente pensa comigo, se você perder essa ação e considerando que você tem um seguro contra a Sul América, de onde vai vir? De onde você pediria a indenização? Da Sul América. Porque lá no teu contrato com a Sul América você tem indenização perante terceiros. Todo mundo acho que tem noção do que é isso aqui, né, gente? Certas coisas tem que ter conhecimento de vida. Ai, Sobral, não sei nem o que é isso. Aí fica difícil, né, parceiro? Foi criado na bolha dentro do quarto, fica difícil. Se não tiver noção, pelo menos, que é um contrato de seguro, né? Por favor, né? Vamos sair da bolha do quarto. Tô brincando, mas tô falando a verdade. Vamos lá. Então aqui, ó, malandro aqui, acidente de trânsito, ingressou com ação contra mim, eu tenho um contrato de seguro contra a Sul América, que indeniza prejuízo perante terceiros. Se eu vier a ser condenado nessa ação, automaticamente eu quero que a Sul América me ressarça desse valor, porque eu tenho um contrato de seguro em relação a ela. Deu para entender a parada aqui? Ok. E aí como seria, de repente, um caminho, sei lá, separado disso aqui? O motorista entraria com ação contra você seria obrigado a indenizar, e depois você entraria com a ação contra a Sul América, já que ela está se negando ao pagamento, para que ela ressarça o valor em relação a você. Deu para entender aqui o exemplo bem do dia a dia? Acho que sim, né? Cara, vamos tornar mais práticas as coisas aqui? Vamos fazer o seguinte, ó, denunciar a lide, chamar outra pessoa aqui para a história. Como assim? Aqui, ó, o motorista entrou com ação contra mim, né? E eu já faço assim, Sul América, vem aqui comigo, olha aqui, ó, abracei a Sul América, vem aqui comigo, porque se eu perder, você já me indeniza. Entendeu a praticidade da ação? Se eu perder, você já me indeniza. Se eu perder, você já me indeniza. Agora, é claro, se eu ganhar, eu vou precisar da indenização Sul América? Não. Então, ou seja, o exemplo clássico aqui, clássico, não apenas esse, tem mais uma, para você já entender o que é a lógica da denunciação da lide, é lembrar de seguro. Contrato de seguro. Então, o cidadão se envolveu no acidente de trânsito comigo, ele acha que eu sou responsável, ele está me demandando pedir uma indenização. A Sul América não quer me pagar. Não quer pagar o terceiro. Então, eu já, aqui, ó, opa, eu vou abraçar a Sul América aqui e falar, venha, porque se eu perder essa ação aqui, você vai ser obrigado a me ressarcir. Deu para entender aqui? Tá, essa é a base. Tem outro caso? Tem outro caso. Mas se já começar a entender a lógica disso aqui, né, você já vai ter uma boa noção de tudo que eu vou falar aqui ao longo da aula. Então, vamos lá. Começando aqui no seu material, a gente vai ali para o artigo 125, e a gente vai até o 129, né? Parece pouquinha coisa, mas tem bastante coisa para a gente conversar aqui. O 125 fala assim, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Então, primeira coisa, a denunciação da lide pode ser tanto promovida pelo autor como promovida pelo réu. Sobral, vamos ver os exemplos aqui. E a prova vai perguntar para você, por exemplo, só já adiantando, que eu acho que provavelmente vai ficar para o próximo bloco, quando você falar de chamamento ao processo, lá no 130, você vai ver especificamente que o chamamento ao processo é pelo réu. E assim, só essa pegadinha tosquinha já cai em prova. A denunciação da lide cabe por quais partes? Cabe pelo autor ou pelo réu? Porque o 125, voltando mais uma vez, ele fala, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, não interessa. E quando o chamamento ao processo, ele só pode ser promovido pelo réu. Você não sabe nem a diferença ainda, mas já estou te explicando que, para fins de provas, esse trocadilho rola bastante. Dizendo, por exemplo, que a denunciação da lide só cabe pelo réu e que o chamamento ao processo cabe por qualquer das partes. Não, a denunciação da lide pode ser tanto pelo autor como pelo réu e o chamamento ao processo só pode ser pelo réu. Ok. Tá, e quando que é admissível? Primeira coisa, ao dizer que é admissível, se sepultou uma discussão que havia no CPC anterior se a denunciação da lide era obrigatória ou não. Como o CPC atual fala que é admissível, então vamos entender. Ó, eu sou aqui o Sobral, que tem um contrato de seguro com a Sul América. Eu estou sendo demandado por esse motorista aqui que está dizendo que eu sou responsável pelo acidente. Eu posso, vamos lá, perder nessa ação aqui, por exemplo, e depois entrar com uma ação autônoma contra a Sul América pedindo ressarcimento, já que ela é minha seguradora. Posso fazer isso? Posso, não tem problema nenhum. Sobral, então quer dizer que se você não denunciar a Sul América, você não perde o direito? Claro que não. A minha ação contra a Sul América é uma ação autônoma,
que por uma questão de praticidade e celeridade, opa, aqui ó, tô chamando a Sul América e falar, vem, briga contra mim, porque se eu perder, eu chamo ele para me indenizar, entendeu? É só uma praticidade. Mas se você quiser ingressar com ação autônoma, não tem problema algum. Por isso que a denunciação, ela é obrigatória? Não, ela é facultativa, eu denuncio se eu quiser. Se eu quiser, praticidade. Se eu quiser não denunciar e discutir isso numa ação autônoma, não tem problema nenhum fazer isso, tá? Beleza. Aí, vamos lá aqui. Depois ele fala o seguinte, ó. Então, é admissível a denunciação da lei promovida por qualquer das partes. 1. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Ih, evicção, palavra esquisita. Já vou explicar o que é. E aquele que estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar em ação regressiva, olha aí, o prejuízo que for vencido no processo. A Sul América está obrigada, por contrato, a indenizar meu prejuízo. Então, por isso é que eu vou chamar a Sul América aqui comigo. Então, o contrato de seguro está no segundo caso. Mas, Sobral, essa história aí do primeiro caso, evicção, não entendi muito bem essa história. Queridos, vamos lá. Agora eu vou para exemplo. Deixa eu pegar um esqueminha aqui para desenhar para vocês. Tá, peraí. Deixa eu pensar como é que vai ficar no quadro isso. Tá, pensei. Vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Primeira coisa. Quem pode denunciar? Vamos lá. Só o autor, só o réu ou qualquer parte? Qualquer parte. O autor ou o réu. Tá. Quais hipóteses de denunciação? A primeira é ao alienante imediato. A primeira é ao alienante imediato. Aí, vamos lá, vou botar igualzinho aqui, peraí. Alienante imediato, processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante. Já te falei sobre isso. Quando o CPC usa a palavra domínio, está falando de quê? Propriedade, né? Tá. Condomínio, codomínio, copropriedade. Já falei sobre isso, né? Então, alienante imediato, isso aqui eu vou dar um exemplo para vocês. No processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante. Então, processo, coisa, domínio transferido ao denunciante. Ao DTE, denunciante, para exercer o direito resultante da evicção. Vamos entender o que é isso aqui. Tá. E aquele que, vírgula, por aquele que, por lei o contrato, aquele que, por lei o contrato, está obrigado a indenizar o prejuízo em ação regressiva. Vamos lá. Aquele que por lei o contrato prejuízo de ação regressiva. Vamos botar um exemplo aqui. Por contrato. Indenizar prejuízo. Essa caneta tá morrendo. Tá, peraí, gente. Vamos lá. Vou fazer um desenhozinho aqui bacana. Top. Vamos botar assim, ó. Calma aí, tô pensando aqui. Contrato. Seguro. Sul América. Né? Tá.
Aí nessa ação aqui, o seguro da Sul América. Quem é o segurado? Roger. Sendo que Roger está sendo demandado por Mauro. Mauro é o autor. Roger é o réu. Né? Ele está sendo demandado, vamos botar aqui, por um acidente de trânsito. Está sendo demandado por um acidente de trânsito. No valor de, sei lá, 20 mil. Aí o que o Roger vai fazer? O Roger vai fazer uma denunciação da lide para a Sul América. Tá vendo? Aí você tem assim, então, ó. Ó, a ação principal aqui, ó. Ó. E a ação acessória, ó. Tá vendo? Acho que agora ficou fácil de enxergar, né? Beleza. Tá. Então, nesse caso, é uma denunciação feita pelo réu. Tá vendo? O Mauro ingressa com a ação contra o Roger pelo acidente de trânsito pedindo 20 mil reais. Agora desenhado fica melhor de entender, né? E o Roger já denuncia a Sul América. Aqui, ó. Ele faz assim, ó. Por quê? Porque se ele perder, ele quer ser ressarcido. Top. Beleza. Aí agora, esse primeiro caso aqui, ó. Ao alienante imediato no processo coisa domínio foi transferido para o denunciante direito resultado da evicção. Vamos botar uma cadeia dominial aqui. Olha só como é que eu vou fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ó. O Léo transferiu o carro para o Márcio, que transferiu para Luiz, que transferiu para o Rob. Tem que botar nomes pequenos. 1, 2, 3, 4. Que transferiu Léo para Márcio, que transferiu para o Luiz, para o Rob. E aqui tem o Edilson. Isso. Vamos lá. Não, na verdade aqui é o seguinte. O Edilson, assim, ó. Em todos esses casos aqui, você tem a transferência de um carro, né? E aí, qual é a treta aqui? O Edilson ingressa com uma ação reivindicatória. Ação reivindicatória de quê? O que ele está pedindo? Ele está pedindo esse carro aqui. Que isso, hein, moleque? Desenho muito. Então, ó, o Edilson é o autor da ação e o Rob é o réu. Vamos lá. Cara, agora vai ficar bom, hein? Vamos lá, daqui pra cá... Ah, moleque, ó. Daqui pra cá e daqui pra cá. O que eu tive aqui, ó? Venda, venda e venda. Cadeia dominial, de domínio. Um vendendo pro outro. Não é normal o carro isso, gente? O carro passa por várias pessoas, né? Então o Léo vendeu pro Márcio, o Márcio vendeu pro Luiz, o Luiz vendeu pro Rob. Aí o carro tá com o Rob. Só que o Edilson vem e mete uma reivindicatória em cima do Rob e fala, ô, esse carro é meu. Me dê o carro aqui. E aí, vamos lá, pensa comigo. Se o juiz julgar procedente a ação do Edilson em face do Rob, Rob perde o carro, não perde? Como é o nome disso? Evicção. Eu botei até no seu material um conceitinho da doutrina aí. Vamos botar lá no material. Eu botei assim, o que seria evicção? Nas palavras de Marinoni, evicção é a perda da coisa para outrem. Cara, vamos lá, cabe aqui. Evicção. Para não esquecer. O que é evicção? Conceitinho simples. Perda da coisa para outrem. Tá, e aí ele fala lá.
essa perda da coisa pode ser oriunda de decisão judicial, pode ser oriunda de apreensão policial e assim por diante. Decisão judicial acho que é mais fácil, né? Então aqui, ó, exemplo simples, ó, cadeia dominial, Léo vendeu para Márcio vendeu para Luiz vendeu para Rob tá com o carro. O Edilson ingressa com uma ação reivindicatória pedindo o carro. Se Rob perder essa ação, o que ele vai fazer? Ele vai em cima do Luiz, fala, ô, meu irmão, tu vendeu um carro que não era teu? Esse carro, na verdade, é do Edilson, perdi o carro, eu quero ser ressarcido. Então aqui, ó, mesma coisa. Eu estou pedindo um ressarcimento, entrando com uma ação de regresso, ok? Só que qual a pergunta já vai surgir aqui? Imagina que o Rob chama o Luiz, ou seja, o Rob denuncia a Lídia ao Luiz. Só que o Luiz comprou de quem? Do Márcio. Ah, o Luiz pode denunciar o Márcio? Só que o Márcio comprou de quem? Do Léo. O Márcio pode denunciar o Léo? Ou seja, podem ocorrer denunciações sucessivas, porque quem perder vai querer botar na conta do anterior. Fala, ô, meu irmão, mas eu comprei de boa fé, eu comprei dele, que comprei dele, que comprei dele, comprei dele. Entendeu a lógica aqui? Ok? Tá, então vamos lá. Nesse caso aqui, então, ó, aqui a denunciação da Lid é para a Sul América. Aqui o Rob, vamos botar de vermelho. Vamos lá, o Rob vai fazer uma, ó, denunciação da Lid para o Luiz. Então, Rob é o denunciante, Luiz é o denunciador. Roger é o denunciante, Sul América é denunciada. Tá dando para entender aqui? Top? Ok? Beleza. Então, assim, eu consigo... Ao alienante imediato, ó. Quem é o alienante imediato? Olha aqui, gente. Olha que lindo isso. Ó. O alienante imediato é o Luiz. Então, ele é o denunciado. Então, perceba. O CPC autoriza você denunciar a Lid, ó, no processo cuja coisa do domínio foi transferida ao denunciante, em virtude dos efeitos da evicção. Então, o Rob, que denunciou, perdeu a coisa por causa da evicção, e ele está indo em cima agora de quem? Do Luiz, para falar, meu irmão, eu quero meu dinheiro de volta. Porque esse carro aqui, na verdade, não era seu, esse carro é do Edilson. Eu perdi o carro para ele por decisão judicial, eu quero ser ressarcido disso. Show de bola? Ok. Então, eu te botei dois exemplos desenhados no quadro aqui, da denunciação da Lid na primeira hipótese, da denunciação da Lid na segunda hipótese. Ok, tá, vamos lá. CPC, 125. É admissível a denunciação da Lid promovida por qualquer das partes. 1. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de poder exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Como ele está perdendo aquele bem, ele quer ir em cima de quem transferiu o bem a ele. Cadeia dominial, está aqui. E aquele que estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo que foi vencido no processo. O exemplo clássico aqui é do contrato de seguro. Está desenhado no quadro também. Ok. Aí, olha só. Olha o parágrafo primeiro que eu já comentei com vocês. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da Lid for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Então, digamos o seguinte. Se ele pedir a denunciação e por algum motivo for indeferida, ele perde o direito de pleitear a indenização em ação autônoma? Não, perde não. A denunciação da Lid é só uma ação acessória. Se ele não conseguir denunciar, ele pode tranquilamente ingressar com uma ação autônoma e pedir indenização. Exemplo, se o Rob perder o carro para o Edilson, ele pode depois com uma ação autônoma brigar com o Luiz. Se o Roger perder para o Mauro, ele pode depois com uma ação autônoma brigar contra a Sul América. Entendido aqui? Top? Ok. Então vamos botar assim, ó. O indeferimento da denunciação da Lid gera a perda do direito de regresso? Não. Beleza? Então, se a DL foi indeferida, não tem problema nenhum. Ele pode entrar com uma ação de regresso autônoma depois para poder discutir. Beleza. Então, vamos lá. Parágrafo 2º. Antes de ler. Então, o Rob denunciou o Luiz, né? Porque ele tá com risco aqui de perder o bem. Aí o Luiz vai falar assim, não, mas peraí, eu comprei do Márcio. Então, eu vou fazer uma denunciação sucessiva. Acho que o nome é intuitivo, né? Denunciação alienante imediato, denunciação sucessiva, quem vê logo depois. Mas será que depois o Márcio pode denunciar o Léo e o Léo denunciar o anterior e assim por diante? Leia comigo o parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, ó, denunciante, denunciador, denunciação sucessiva.
Denunciante, denunciado. Denunciação sucessiva. Vamos lá. Contra seu antecessor imediato na cadeia dominial. Aqui, ó, cadeia de propriedade. Ou quem seja responsável por indenizá-lo. Não podendo o denunciado sucessivo... Calma. Então, aqui... Agora vamos fazer o seguinte, vamos desenhar. Vou botar aqui, ó. Aí esse aqui vai fazer aqui, ó. O que eu tenho aqui? Uma denunciação sucessiva. Aí o Luiz é o denunciante da denunciação sucessiva, o Márcio é o denunciado da denunciação sucessiva. Vamos ler de novo. Vamos ver agora se o Márcio pode denunciar o Léo. Vamos lá. Parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação. Não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação. Aí vamos lá. Hipótese que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Ou seja, se no final da história o Márcio pagar, como é que ele faz a relação ao Léo? Ação autônoma. Então vamos lá. Pode ocorrer isso aqui, ó. Pode ocorrer isso aqui, ó. Eita, mas ficou ruim demais essa seta aqui. Gente do céu. Pode ocorrer isso aqui, ó. Ó, aqui, ó. Não. Show de bola? Tá entendido? Então, daqui pode vir pra cá? Pode não. Vai parar onde? No Márcio. Top? Ok. Vamos nessa. Agora vamos dar uma olhada lá no 126, que ele fala assim. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for o autor, ou na contestação, se o denunciante for o réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131, quando ele falar de chamamento ao processo, né? Tá bom, aí vamos lá. Então vamos botar assim, ó. Aqui. Denunciação. Ela pode ser feita pelo autor e ela vai ser feita pelo autor aonde? Na petição inicial. Beleza? Então o autor já nada. Por quê? O autor sabe que se ele perder a demanda, ele pode ser obrigado a indenizar. E aí, sendo obrigado a indenizar, ele chama alguém aqui que está no direito de regresso com ele, né? Então, na petição inicial, ele já denuncia. Ele ingressa com a ação contra o cidadão e já denuncia o outro aqui para exercer o eventual direito de regresso, caso ele perca, né? Aí, ok. E aí, vamos lá. De novo, 127. Feita a denunciação pelo autor, 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial se o denunciante for o autor. Tá, aí 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado, o que ele pode fazer? Assumir... Não. Cara, eu sei que eu estou travando várias vezes, é porque vem o negócio na minha cabeça, eu acho melhor parar. Vamos botar assim, ó. Feita a denunciação pelo autor. O autor vai ser o denunciante. E na PI, a gente vai ter, sei lá, o alienante imediato, que é o denunciado. Vamos lá. Esse cara aqui, o denunciado, é o que deve indenizar se o autor perder. Concorda comigo? Porque o autor está denunciando e fala o seguinte, ó, se eu perder, eu quero que esse cara me pague. Então vamos lá. Qual é a posição que esse denunciado aqui provavelmente vai querer assumir? Ele vai querer ficar ao lado do autor ou contra o autor? Leia comigo. 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Então ele vai brigar ao lado. Então, ou seja, o que o denunciado pode fazer aqui? Assumir a posição de litisconsorte. Então vai ficar assim, ó. Vamos desenhar aqui. Pode assumir posição
de litisconsorte. Como assim? Vai ficar assim, ó. Autor, réu, mas isso aqui da tela. Autor, réu, e aqui ao lado aqui, ó, denunciado, né? Aqui, ó. Um ao lado do outro brigando contra esse. Por quê? O denunciado não quer que o autor perca. Porque se o autor perder, o denunciado vai ser obrigado a indenizar. Então vamos lá. Quando a denunciação da lide for feita pelo autor, o denunciador, ele vem para cá e pode assumir a posição de litisconsorte, brigar ao lado do autor contra o réu. Por quê? Porque ele sabe que se o autor perder, ele vai ser obrigado a indenizar. Tá. Agora vamos lá. Depois ele fala assim: feita a denunciação pelo réu. Vou botar aqui. Denunciação pelo réu. Aí vamos ler. Tem algumas possibilidades aí. Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal em litisconsórcio o denunciante e o denunciado. Vamos devagarinho. Vamos lá. Denunciado. Vamos lá, gente. Sempre lembrando, denunciado é quem a gente está chamando o processo. A seguradora, o alienante imediato, né? Então, denunciado contesta o pedido do autor. Vamos lá, gente. Se o denunciado contesta o pedido do autor, é porque ele está junto com o réu brigando com o autor. Concorda comigo? Se o denunciado contesta o pedido do autor, é porque ele está junto com o réu brigando com o autor. Se ele está junto com o réu brigando com o autor, logo ele virou o quê? Litisconsorte. Então, no que o denunciado contesta o pedido do autor, virou litisconsorte. Só que aqui a posição é um pouquinho diferente, né? Você tem autor, réu, e quem está aqui? Denunciado. Entendeu? Então, o réu denunciou ao denunciado. E o denunciado contestou o pedido do autor. É porque ele está ao lado. Está brigando aqui, ó. Esse oferece contestação e esse oferece contestação. Tá? Vamos lá. Segunda possibilidade. Se o denunciado for revel, DDO, for revel, ou seja, ele foi citado e nada falou, né? Aí o 2 fala assim: o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Pô, Sobral, não entendi. Não, calma lá, filho. Se o denunciado for revel, é porque ele aceitou, né? E aí, o que o denunciante pode fazer? Tá bom, vou pagar o autor e vou em cima do denunciado, porque ele é revel. Eu já tô com minha ação de regresso garantida aqui, porque esse cara está em quê? Em revelia. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com a defesa, o denunciante pode deixar de prosseguir com a defesa e restringe sua atuação à ação regressiva. Vamos lá, gente. Você tem aqui, nesse caso, o autor, o réu e o DDO aqui, revel. Tá cabendo no quadro? E o DDO revel. Tranquilo, show de bola, meu amigo. Esse cara deixa a defesa aqui e vai para cá.
Ou seja, ele vai ser obrigado a indenizar o autor e já puxa aqui do denunciado, entendeu? Vamos lá, próxima. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na API. Eita lasqueira. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na API. Aí vamos lá. Então, DDO confessa fatos alegados. DDO confessa fatos alegados pelo autor. Imagina o seguinte aqui, o alienante imediato fala, é verdade, cara, esse carro é do Edilson. Pô, que denunciado bacana esse aqui, né? Então ele fala, é verdade, o carro é do Edilson. Aí vamos lá, como é que pode fazer nesse caso? Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Aí vamos lá, o denunciante tem duas possibilidades aqui. Vamos dizer que o denunciado... Peraí, vamos desenhar aqui, vamos desenhar... Então, outro caso aqui. Pior que não, tem que botar aqui espaço primeiro. Vamos lá, denunciado confessa. Será que eu vou ter espaço aqui? Denunciante, DTE, pode prosseguir com a sua defesa ou, se aderir, a confissão pede a procedência do regresso. Vou explicar. Ou, se aderir à confissão, pede a procedência do regresso. Vamos lá, gente. Deixa eu ver um espaço aqui. Vou botar para cá. Autor, réu, e você tem aqui um DDO. Denunciado. O réu é o denunciante e esse aqui é o denunciado. Duas possibilidades, ó. Se o denunciado, ele confessa o que o autor está alegando, ó, verdade, cara. O Edilson é o réu proprietário do carro, entendeu? O que o réu pode fazer denunciante? Primeiro, ele pode prosseguir com sua defesa. Não, o carro é meu. E ignorar isso aqui. Não, o carro é meu. Até porque assim, se o réu ganhar, morre a denunciação. Indiferente, ninguém vai ser obrigado a indenizar. E o carro continua com ele. Ou então o réu pode falar assim, porra, cara, quer saber? Esse carro realmente pertence ao Edilson. Vou aderir à confissão, mas vou em cima do denunciado. Quem é o denunciado? Aqui, o Luiz. E aí pede o quê? A procedência do regresso. Ou seja, o Rob vai entregar o carro ao Edilson, mas vai ser indenizado pelo Luiz. Entendeu? Então vamos lá. Eu sei que tem bastante coisa aqui, gente. Quando a denunciação é feita pelo réu, a gente tem três posturas possíveis aqui no CPC em relação ao denunciado. Se o denunciado contesta o pedido, se o denunciado for revel ou se o denunciado confessa os fatos alegados pelo autor. Vamos lá. Se o denunciado contesta, se o denunciado for revel ou se o denunciado confessa. Vamos lembrar do denunciado aqui, o alienante imediato, o Luiz, né? O Rob denunciou o Luiz falando, ô Luiz, se eu perder o carro ao Edilson, eu quero ser indenizado. O que o Luiz pode fazer? Ele pode primeiro contestar o pedido do Edilson. Se o Luiz está contestando o pedido do Edilson, o Luiz entrou aonde? Aqui, ó. Ele está junto com o Rob brigando com o Edilson. Acho que é fácil chegar a isso, né? Segunda possibilidade, o Luiz, ele pode ficar revel. Se o Luiz ficar revel, o Rob fala assim, consigo regresso contra ele. Então já sei, vou deixar de contestar o Edilson, vou perder o carro para ele, mas vou ser indenizado pelo Luiz. Gente, e tudo isso é caso concreto, é a análise de probabilidade, aqui é a inteligência do advogado. Fala assim, cara, o que é mais provável aqui? É melhor perder o carro para o Edilson e já pedir o regresso do Luiz? Ou terceira possibilidade, o Luiz, ó o malandro, foi denunciado e confessou que o carro realmente é do Edilson. E aí, o que pode acontecer nesse caso aqui? O denunciante, o Rob, ele pode insistir com a defesa, né? Ou ele pode fazer o seguinte, ele adere à confissão e já pede para o juiz julgar procedente a denunciação da lei de relação ao Luiz, para ele poder ser indenizado. Show de bola? Beleza. Aí vamos lá. A gente tem lá os parágrafo único, fala assim, procedente o pedido na ação principal. Qual é a ação principal aqui, gente? Ó, a do Edilson contra o Rob.
Pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença, olha que interessante isso, também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Ou seja, o Edilson, aí aqui seria interessante o contrato de seguro isso, né? Aqui seria interessante, ó. Vamos dizer que na ação do Mauro contra o Roger seja julgada procedente. O Mauro pode pedir para a condenação diretamente contra a Sul-América? Pode, entendeu? Ao invés da Sul-América indenizar o Roger, a Sul-América indeniza diretamente quem? O Mauro, vou repetir. O Mauro ingressou com a ação contra o Roger denunciou a Sul-América. O Mauro ganhou do Roger. Ele pode pedir para cumprir diretamente face à Sul-América? Repetindo o exemplo para você deixar no seu caderno. O Mauro ingressou com a ação contra o Roger denunciou a Sul-América. Julgado procedente o pedido de Mauro contra Roger, ele pode pedir para cumprir diretamente face à Sul-América? Lê aqui, vamos lá. Procedente o pedido na ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento de sentença também contra o denunciado. Requerer o cumprimento de sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Show? 129, ele fala assim, se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará o julgamento da denunciação da lide. Aqui, ó, vamos lá. O denunciante é o Roger. A Sul-América é denunciada. Se o denunciante for vencido, o juiz julga isso aqui. Agora, pensa comigo. Se o denunciante for vencedor, tem por que julgar isso aqui? Não. Ele ganhou. O Roger não vai ter que indenizar o Mauro. Logo, precisa julgar a denunciação contra a Sul-América? Não. Mas aí, vamos lá. Se o Roger denunciou a Sul-América, ele trouxe a Sul-América para o processo, não trouxe? Trouxe. E a Sul-América teve custo pelo menos com o advogado, não teve? Teve. E aí, quem vai pagar as custas aqui? Princípio da causalidade. Olha que interessante. O Roger ganhou na ação principal, mas ele denunciou a Sul-América. Quem deu causa à entrada da Sul-América no processo? O Roger. Então, apesar de ser vencedor aqui, ele vai precisar pagar aqui em relação à Sul-América em virtude do princípio da causalidade. Leia comigo, 129. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado. Eu vou ler de novo. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado. Por quê, gente? Se o denunciante for vencedor, o Roger venceu, para que eu vou examinar isso aqui? Não tem sentido, né? Aí continua. Sem prejuízo da condenação do denunciante. Olha aqui, olha aqui. Ele é vencedor na principal, mas sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Vai ter que pagar os honorários do advogado da Sul-América. Mas, Sobral, por quê? Porque, vamos lá, a denunciação obrigatória ou facultativa? Facultativa. Ele precisava ter denunciado a Sul-América? Não. Ah, Sobral, mas ele fez por praticidade. Mas ele assumiu um risco. Porque se ele ganhar, ele vai ter que pagar honorários do advogado da Sul-América. O que ele poderia ter feito? Não ter feito nada, ficado quieto, tentasse ganhar do Mauro aqui e a questão acabava aqui. Agora, e se ele perdesse para o Mauro, entrava com a Sul-América ação autônoma. Então, assim, a denunciação tem essa vantagem, mas pode gerar uma desvantagem. Vantagem que se você perder, tu já trouxe o cara contigo que vai te indenizar. Mas se você ganhar na ação principal e você tiver denunciado, tu vai ter que pagar as verbas de sucumbência aqui da Sul-América, beleza? Você aí, pode você pegar o quadro todo aí e vamos encerrar por aqui. Beleza, queridos? Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima.